Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Jéssica Martins, cujo nome é Quem é o seu Deus? Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para cada um de nós 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Jéssica Martins. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Bem, então hoje eu quero pedir mais do que nunca que vocês compartilhem esse texto para que outras pessoas possam também compreender aquilo que a gente compreende, que eles possam saber mais do nosso Deus. Peço que se você não se inscreveu no canal, que você possa fazer isso agora, para que o nosso canal possa ter vida, que ele possa crescer, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento? Senhor Jesus, que nós possamos compreender quem o Senhor é para nós e o que representa e o que temos que fazer para agradá-lo. Perdoa os nossos pecados, fica conosco para que a gente possa realmente aprender as lições que tu tens para nós. É em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então hoje nós leremos o Salmo 119. Vamos ler dos versículos 88 até o 93. E é uma declaração poderosa sobre quem é Deus para o salmista. Bom, ele vai falar que ele pede para o Senhor vivificá-lo segundo a misericórdia de Deus, mostrando o quê? Que ele reconhece que o Senhor é uma fonte de vida e graça, senão ele não pediria isso para Deus, né? Para vivificá-lo. Outra coisa é que ele afirma que a palavra de Deus, tá ali, pautada para sempre nos céus, revelando que a eternidade e a imutabilidade são do Senhor. Ele não muda, ele jamais vai mudar. Ele vai ser sempre, ontem, hoje, sempre vai ser do mesmo jeito. Outra coisa é que o salmista também destaca a fidelidade de Deus, que se estende de geração em geração, mostrando que ele é constante e confiável. Todas as coisas vão permanecer segundo aquilo que Deus tem na mente dele, indicando que ele é soberano sobre toda a criação. E o salmista vai confessar que sem a lei de Deus, ele teria morto, ele já estava morto na aflição, reconhecendo que o Senhor é sustento e consolo. E ele declara também que jamais vai esquecer aquilo que o Senhor ensina, pois é por meio deles que a vida do salmista é preservada. Qual que é a mensagem principal desse texto que nós vamos ler? Bom, ele vai revelar, esse trecho revela que Deus é vida, fidelidade, sustento e soberania. O salmista vê o Senhor como aquele que preserva a existência dele, guia os seus passos e permanece imutável ao longo das gerações. Em outras palavras, o Salmo 119 vai mostrar para a gente que Deus é misericordioso, quer dizer que ele vivifica pela graça. Deus ele é eterno, sem palavra. A palavra dele não vai mudar nunca, jamais. Qualquer que seja a palavra de Deus não muda, é imutável. Ele é fiel, ele não abandona a gente de jeito maneira. Ele é soberano, ele sustenta toda a criação e ele é protetor, porque ele preserva a vida por meio dos seus mandamentos. Moral de história. A mensagem desse trecho que nós vamos ler é que Deus é verdadeiro e Deus é aquele cuja palavra dá vida, cuja fidelidade nunca falha e cujo ensino mantém o ser humano firme, mesmo em meio aos grandes desafios, em meio às grandes aflições. Então vamos ler Salmo 119, 88 a 93. E diz assim,
Por causa do teu amor, livra-me da morte, pois para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Ó Senhor, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece entre todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Maravilhoso isso, né, irmãos? Bom, então o texto chama-se Quem é o seu Deus? E a irmã Jéssica escolheu o versículo, a segunda parte do versículo 91, que diz o seguinte: que todas as coisas estão ao teu dispor. Quando a gente diz que Deus é o dono de tudo, de tudão, isso quer dizer o quê? Que a gente tem que reconhecer que Ele é o dono da nossa vida e Ele vai governar do jeito dele, no tempo dele. Aí a irmã Jéssica faz uma ilustração falando do livro As Viagens de Gulliver. Eu não sei se todos os irmãos leram, mas eu creio que se não leram, verão o filme, né? É uma obra de Jonathan Swift, é um autor irlandês, né? E esse livro é muito famoso, As Viagens de Gulliver, porque tem aqueles homens pequenininhos, né? E aí, assim, o herói, o protagonista do livro, ele vai parar numa terra de pequenos habitantes. Lembra de Lilliput? E aí ele é visto como um gigante por aqueles habitantes. E o protagonista, ele tem um relógio de bolso. E toda hora ele fica conferindo o relógio de bolso, né? E os liliputianos acabam achando que o Deus do Gulliver é aquele relógio, já que ele não para de conferir, já que ele não para de consultar. Então eles pensam, nossa, aquele lá é o Deus dele, dá direcionamento. Então, se você fosse pensar na sua vida dessa maneira, o que é que tem movido o seu dia? Moldado o seu jeito de viver? Moldado como você pensa? Moldado aquilo que você faz? Qual a primeira coisa que você pensa e qual a coisa você recorre ao dormir e ao acordar? Talvez o seu problema não seja o celular ou as redes sociais, né? Nem o relógio como era o do Gulliver, mas um relacionamento que move sua existência. Às vezes a gente vive em função de alguém, faz tudo por aquele alguém e deixa todas as outras coisas para lá. Acontece que existe na gente uma capacidade do mal mesmo, pecaminosa, de construir altares no nosso coração para coisas e para pessoas, né? Então, um altar para o meu filho, outro para o meu marido, outro para aquilo que eu gosto. A gente tem essa mania, né? A gente fala que precisa, que anseia pela vinda de Jesus, mas, na verdade, a gente está distraído com outros amores, com outros ídolos. Bem, então, ou toda a nossa vida está entregue ao governo de Cristo, ou, de fato, a gente ainda não se converteu, a gente não se entregou a Ele. Essa é uma grande questão para a gente pensar. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Ou toda a nossa vida está entregue para o governo de Cristo, ou de fato, ainda, ó, não nos entregamos a Ele. Isso é a pergunta que não quer calar. Você já se entregou a Jesus? Você realmente tem uma vida entregue ao governo dele? Pensa, não precisa me responder não, mas é uma pergunta que você tem que se fazer. Bom, vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que está escrito lá em 1 Coríntios 3,16 e nós vamos decorar esse ano assim. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Agora eu vou me despedir deixando aqui uma frase importante que foi falada por Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.